do terceiro ano. Vamos continuar com a nossa aula de matemática. Então, pegue seu livro, pegue lápis e borracha que você vai precisar para fazer a correção das páginas, certo? Então, vamos corrigir agora as páginas 71 até a 73, que ficaram para casa, não é isso? Então, na aula anterior, nós falamos sobre a multiplicação, não é isso? Sobre o dobro, sobre o triplo, sobre o quádruplo, não é isso? Quando é que quando a gente pega um número e multiplica por 2, nós vamos encontrar o dobro. Quando a gente multiplica um número por 3, a gente vai encontrar o triplo. Quando a gente multiplica um número por 4, a gente vai encontrar o quádruplo desse número, né? Isso e assim sucessivamente. E ficaram as páginas 71, 72 e 73. Então, aí na página 71, né, diz assim, na quinta questão: a turma do terceiro ano estava jogando. Descubra os números. O jogo funciona assim: cada criança recebe uma cartela. Quando o professor disser, por exemplo, 3 vezes 7, os alunos que tiverem o 21, cobre o número na sua cartela e marca um ponto. Vence quem cobrir todos os números da cartela primeiro. Observe as cartelas dos alunos Bianca, João e Paulo. Escreva as possíveis multiplicações que o professor deve digitar para que eles possam cobrir os seus números. Então, aí tem a tabela da Bianca, do João e do Paulo. E aí tinha as multiplicações, não é isso? Então, ali é a da Bianca, né? Já tinha lá duas feitas, primeiras. Para encontrar o resultado 9, né? Eu preciso multiplicar 3 vezes 3. Aqui o 15, 3 vezes 5. Então, eu espero que você tenha colocado para cobrir o 27, né? Eles precisam ter 9 vezes 3. E assim sucessivamente. O 16, 4 vezes 4 ou 8 vezes 2. O 18, 9 vezes 2 ou 3 vezes 6. O 32, 4 vezes 8. 45, 5 vezes 9. O 20, 4 vezes 5, não é isso? E aqui são a do João. Então, a do João já estava feita uma também, né? Que é número 6. 2 vezes 3. E tinha o restante para vocês estarem colocando aí qual o número que ele tinha para cobrir, não é isso? Então, aqui o 35, espero que vocês tenham colocado 7 vezes 5. O 24, 6 vezes 4 ou 3 vezes 8. O 10, 2 vezes 5. O 12, 4 vezes 3 ou 2 vezes 6. O 3, 1 vezes 3. O 36, 9 vezes 4 ou 6 vezes 6. O 2, 1 vezes 1, certo? Eu espero que vocês tenham feito desse jeitinho aí. E agora a última do Paulo, não é isso? O Paulo também já tinha feito 1. O 5, eu preciso do 5 vezes 1. 40, 4 vezes 5. 21, 7 vezes 3. 14, 2 vezes 7 vezes 2. O 8, 2 vezes 4 ou 1 vezes 8. O 28, 4 vezes 7. O 25, 5 vezes 5. E o 30, 5 vezes 6. Então, eu espero que vocês tenham feito aí nessa página 71. Aí, na página 72, era para você ter ido lá na última página do livro, né, e se brincar desse jogo aí, não é isso? Quadro em linha da multiplicação, lá no final do jogo. Espero que vocês tenham feito, brincado direitinho, jogado, não é isso? Então, lá na página 73, tem umas questões de acordo com o jogo que você jogou, ou então de acordo com o jogo que você entendeu. E assim, responda aos itens a seguir sobre o jogo. 4 em linhas da multiplicação. Letra A. Para vencer o jogo, Ricardo precisa marcar o número 12. Desenhe os dados que ele pode tirar para obter esses resultados. Então, espero que vocês tenham desenhado os dados 3 e o 4 ou 2 e o 6, certo? Na letra B, diz assim: Juliana disse que para marcar um número terminado em 0 ou em 5, em um dos dados deve aparecer o número 5. Você concorda com ela? Explique. Eu espero que você tenha dito que sim, pois todo número multiplicado por 5 terá o resultado 0 ou 5, certo? E a letra C, que diz assim: observe o tabuleiro do jogo. Por que não aparece o resultado 27 e o 35? Eu espero que você tenha observado aí direitinho e tenha respondido. Como deveria ser usado para apresentar esses resultados?
Eu espero que você tenha colocado igual, se não tiver colocado igual, mas tenha colocado parecido. Porque o 27 é da tabuada do 9 e o 35 é da tabuada do 7. Então, os dados deveriam ter os números 7, 9 e o 7, ok? E agora nós vamos lá para a página 76, onde nós vamos falar hoje sobre a divisão, certo? Então, antes de a gente iniciar, bem aí tem um probleminha, acompanhe lá na página 36, na questão 14, que diz assim: Roberto distribuiu 35 bolinhas de gude em 7 saquinhos iguais, colocando a mesma quantidade de bolinha em cada um deles. Quantas bolas de gude foram guardadas em cada saquinho? Então, distribua as bolinhas uma a uma e veja quantas devem ficar em cada saquinho. Então, dei uma pausa aí, já distribuí aqui, mas você dá uma pausinha para você distribuir as 35 bolinhas, não é isso? Em 7 saquinhos. E aí, você vai ver, dá uma pausinha aí, certo? Então, você vai ver que ficaram, vamos contar quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ver que ficaram 5 bolinhas em cada saquinho. Então, a resposta que você vai colocar aí é essa. Roberto vai poder guardar 5 bolinhas de gude em cada saquinho. Então, vamos ler aí o quadro Organizando Ideias. No quadro Organizando Ideias diz assim: para saber quantas bolinhas foram distribuídas para cada saquinho, você usou uma ideia, que em matemática é chamada de divisão, certo? Então, a multiplicação e a divisão são operações que se relacionam. Observe. Se 5 vezes 7 é igual a 35, então 35 dividido para 5 é 7. Ou 35 dividido para 7 é 5, certo? Então, para a gente entender direitinho essas informações que eu acabei de explicar para vocês, tá? Eu quero que vocês compreendam que a divisão é a ideia de dividir, né? Distribuir quantidades iguais. A multiplicação é a ideia de juntar quantidades iguais e na divisão é a ideia de distribuir quantidades iguais, tá? Ou distribuir quantidades. Então, aqui nesse quadro, então a gente vai usar, tá dizendo assim, ó, use as informações sobre a relação entre a multiplicação e a divisão para completar o quadro a seguir. Então, a multiplicação e a divisão, elas são operações inversas, tá? Com a multiplicação, eu posso fazer uma divisão. E com a divisão, eu posso fazer uma multiplicação. Para isso, eu quero que vocês foquem aqui neste quadro, certo? Então, o que diz aqui nesse quadro? Se 3 vezes 4 é igual a 12. Então, observe que eu vou usar os mesmos números, certo? Então, 12, ó. Só vou mudar o sinal, certo? 12 dividido para 4 é igual a 3. Ou 12 dividido para 3 é igual a quanto? A 4, tá? Então, por isso que nós dizemos que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Logo, se eu sei multiplicar, eu vou saber dividir, certo? Então, vamos para outra. Se 3 vezes 8 é igual a 24, então, ó, vou pegar o resultado, 24, troco o sinal, dividido para 8 é igual a 3, entenderam? Ou 24, aqui eu já coloquei o 8, então só vou inverter, ó. 24 dividido para 3 igual a 8, certo? A próxima, se 5 vezes 4 é igual a 20, então, como é que vai ficar? 20, aqui é divisão, gente, desculpa. 20 dividido para 4 é igual a 5. E ainda posso dizer que 20 dividido para 5 é igual a 4. Só fiz a inversão dos números, certo? Vamos para a próxima? 5 vezes 8 é igual a 40. Então, como é que vai ficar? Me ajudem daí? Isso mesmo. 40 dividido para 8 é igual a 5.
E ainda posso dizer que 40 dividido para 5 é igual a 8. Só estou invertendo os números, como eu já disse. Próxima. Se 4 vezes 2 é igual a 8, então 8 dividido para 4 é igual a 2. Ou 8 dividido para 2 é igual a 4. Certo? 5 vezes 3 é igual a 15. Então, 15 dividido para 3, ó, é igual a 5. E ainda posso dizer que 15 dividido para 5 é igual a 3. Lembrando que eu estou repetindo os mesmos números. Entenderam? 5 vezes 6 é igual a 30. Então, ó, 30 dividido para 6 é igual a 5. E ainda posso dizer que 30 dividido para 5 é igual a 6. Certo, meus amores? Por isso que nós dizemos que a multiplicação e a divisão, elas se relacionam. Elas são operações inversas. Porque eu posso encontrar a divisão, fazer uma divisão usando a multiplicação e fazer uma multiplicação utilizando a divisão. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Faça a atividade que está indo para casa. Não esqueça de fazer o mimo do papai, certo? Até a próxima aula.